Oiê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quadro Comunicação. Esse é o episódio 3 e eu sou a Clara Nikini. Eu sou a Nath Sabati e hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade. Clara, antes de mais nada, me conta, o que é vulnerabilidade? A vulnerabilidade é você enfrentar aquilo que é incerto. É você ter coragem de fazer algo, mesmo que você não tenha controle. E muitas pessoas associam a vulnerabilidade com a fraqueza, eu demonstrar as minhas fraquezas. E, na verdade, a vulnerabilidade ela é um ato de coragem. Você ter coragem de mostrar quem você verdadeiramente é. Então, mostrar a sua vulnerabilidade é ser corajoso. Isso, total. Inclusive, muito do que a gente vai falar aqui hoje é baseado em alguns estudos da Brené Brown, que é uma pesquisadora que ela dedicou a vida a estudar vergonha, culpa. E ela chegou em uma conclusão assim que é muito fantástica, que é a base desses sentimentos de vergonha e culpa é a vulnerabilidade. Só que, por um outro lado, ela também descobriu que a vulnerabilidade é você ter coragem de ser quem você verdadeiramente é. Então, o que parece ser o oposto é, na verdade, a mesma coisa. E aí, a Brené Brown ela fez uma pesquisa que é super interessante, que ela pegou dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eram pessoas que realmente tinham senso de pertencimento, tinham valor próprio. E o outro grupo eram pessoas que não se achavam boas o suficiente para pertencer a algo. E o que ela concluiu é que o que tinha de diferente nesses dois grupos é que o primeiro grupo eles acreditavam que eles que eles poderiam pertencer. Então essa crença fazia que eles se sentissem dessa forma. E o que gerava essa crença neles era a coragem de mostrar quem eles verdadeiramente são. E mostrar isso inclui mostrar as imperfeições. Daí, muitas vezes, as pessoas associam a vulnerabilidade à fraqueza. Porque para você demonstrar quem você verdadeiramente é, inclui você demonstrar as suas imperfeições, lógico, e como consequência, as suas fraquezas, que todos nós temos. Então, a vulnerabilidade ela é um assunto que tem crescido muito por aí. As pessoas têm falado mais desse assunto, que eu acho fantástico. Mas é muito importante a gente olhar para a vulnerabilidade com muito carinho, sabe? Olhar para quem você é. O que será que vale mais a pena? Eu ser quem as pessoas querem que eu seja ou eu ser quem eu realmente sou? Tá? Então, a gente acredita que vulnerabilidade é fraqueza, mas, na verdade, vulnerabilidade é coragem. É exatamente isso. É exatamente. Então, a vulnerabilidade, as pessoas associam com essa fraqueza exatamente por mostrar as imperfeições. Só que para você mostrar essas imperfeições, você precisa ser super corajoso. Né? Não é... Imagina. Não é fácil. Não. Precisa de coragem. Isso. E por que as pessoas não se mostram vulneráveis? De acordo com a Brené Brown, existem alguns fatores e um deles é a vergonha. Então as pessoas sentem vergonha. Sabe aquilo que tem dentro de você que muitas vezes você não quer que as outras pessoas saibam a seu respeito e muitas vezes nem você tem consciência disso? Então é algo que te faz sentir vergonha, mas você nem tem consciência disso. É aquela perguntinha, e se descobrirem isso sobre mim? E se acharem que eu sou isso? Né? Esse é o primeiro sentimento de vergonha. Então muitas pessoas não são vulneráveis por vergonha. O segundo motivo é a escassez. As pessoas tendem a pensar, eu não sou bom o suficiente. Então elas sentem essa escassez mesmo, né? O suficiente, como se existisse o suficiente. E isso eu posso até associar com o perfeccionismo. Muitas pessoas elas buscam o perfeccionismo como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque se eu for perfeito, eu não sou vulnerável. Porque se eu for perfeito, nada vai dar errado, eu sou perfeita, logo eu não demonstro o que tem de imperfeito em mim, porque não existe nada. E aí nessa busca de perfeição, as pessoas não entram em ação. Porque elas estão buscando algo que não existe, como um mecanismo de defesa, para não demonstrar vulnerabilidade. E o terceiro ponto é a comparação. Então eu olho para a pessoa e falo, mas eu não sou bom como aquela pessoa. Aquela pessoa é muito melhor que eu. Então eu vou ficar aqui na minha, não vou agir, não vou entrar em ação, não vou fazer isso, porque aquela pessoa é muito melhor que eu.
E agora, Clara, que você fala da comparação, eu penso, num mundo tão cercado de tantas exposições com redes sociais, com tendo acesso com pessoas tão perfeitas e tão bem-sucedidas nas suas carreiras, na sua vida pessoal, profissional, amorosa, como evitar essas comparações nesse ambiente tão propício a que as comparações sejam feitas? Nossa, Nath, é muito interessante e relevante você citar as redes sociais, porque, de fato, primeiro que nas redes sociais está o nosso palco, né? Então as pessoas colocam os momentos bons, os momentos alegres. E não, também não há nada de errado nisso, tá? Não tem certo nem errado, mas o que eu vejo das pessoas não é nem na dica da vida da pessoa. Então eu comparo o meu bastidor, a minha vida, que é a minha realidade, com o que está nas redes sociais da pessoa. Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, falando em redes sociais, é que a vida das redes sociais é uma vida editada. Então eu escolho o filtro que eu quero, eu tiro, né? Hoje os filtros eu não preciso nem passar maquiagem, porque já tô linda, plena. Então, isso escondendo o quê? As minhas imperfeições. Então, sempre nessa busca. E quando eu olho para a pessoa que tá lá se expondo e tendo a vida perfeita, relacionamento perfeito, que muitas vezes é um relacionamento abusivo em casa, né? Amizade perfeita, que muitas vezes não é uma amizade tão perfeita assim. Enfim, eu poderia citar várias coisas aqui. Quando eu olho para aquilo e eu enxergo a minha vida, a minha realidade, aquilo ali fala, poxa, como que eu vou me mostrar em um mundo onde as pessoas são perfeitas e eu não sou? E aí eu caio nessa de comparar e acabo não entrando em ação, acabo não fazendo o que eu gostaria, acabo me escondendo, sabe? Eu tenho medo de me mostrar, eu tenho medo de agregar valor, porque eu acredito que eu não agrego tanto valor quanto aquela pessoa. E aí eu me paraliso. E aí, então me conta como foi a sua experiência nas redes sociais, em você se expondo e colocando a sua vida e a sua imagem aí à prova de todo mundo. Eu fico muito feliz de ver o resultado, assim, essa coragem, de fato, eu concordo super que foi uma coragem de aceitar, né, de me mostrar como verdadeiramente sou, às vezes de aparecer, de dar as caras, de entrar para o campo de batalha. Então eu concordo que é uma super vulnerabilidade, de fato, porque a partir do momento que eu me exponho na internet da forma que eu faço hoje, eu estou aberta a críticas, e aí eu não tenho controle disso. Eu estou aberta às pessoas, a haters, né? Hoje em dia tem, sei lá, tem gente que vive disso aí. Mas uma virada de chave para mim, e que é um trabalho, que é um processo, é eu entender que eu não sou aquilo ali. As redes sociais não me definem. Eu não sou definida pelo que eu faço. Eu sou muito além disso. Então eu não sou meus números de inscritos, eu não sou os números de seguidores que eu tenho no Instagram, eu não sou as críticas que me fazem, eu não sou as minhas dificuldades, eu não sou as minhas limitações. Eu sou aquilo, isso faz parte de mim, mas eu sou muito além. Então, quando eu tenho essa clareza hoje, e de novo, é um processo, não é que é fácil estar aqui, não. Inclusive, eu já dei mais de 100 palestras e a cada palestra que eu dou, eu ainda sinto frio na barriga. E aí eu vejo alguns palestrantes e eles falam, não, hoje eu já não sinto mais nada. E tá tudo bem, eu acho que cada um é cada um. Mas pra mim, cada público é um público, e aí eu sinto aquele frio na barriga, porque pra mim é uma exposição nova, ser vulnerável novamente, são outras pessoas, né? Talvez um público X eu sei que gostou, mas quem disse que o público Y vai gostar? Então, o tempo inteiro que eu entro em campo, eu sinto que eu estou realmente indo além dessa vulnerabilidade, assim, estou realmente me abrindo a isso, sabe? E busco isso constantemente. Clara, quando eu escuto você falar do seu valor, me parece uma pessoa completamente evoluída falando de si próprio. Me parece que é um mortal como eu, como outra pessoa. Me conta, como faz pra gente se conectar e entender o nosso próprio valor? Nossa, Nath, obrigada, né? Mas, na verdade, é um processo. Eu tô rindo porque quando você também coloca, né, como... Eu de fato acredito que é um processo e realmente olhar para isso com muito carinho. Você é muito mais do que o que eu tô vendo aqui. Você tem as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas limitações, e você isso faz parte de você, mas você é muito além disso. Então, eu acredito
sei lá, eu acredito muito no reforço positivo, assim, de olhar. De verdade, se eu recebo uma crítica hoje, ainda me pega em mim. Não é algo que eu vou ler e falar, ai, que delícia de receber. Não. Eu olho para aquilo, só que com muito carinho. Eu aprendi a olhar para mim, olhar para esses sentimentos e entender, poxa, tudo bem você se sentir triste porque você recebeu uma crítica. Tá tudo bem, vida que segue. Agora, será que eu quero me paralisar por causa daquela crítica? Será que vale a pena eu não fazer isso aqui porque eu recebi 1, 2, 3 críticas? Ou milhares de críticas? Não sei. Então, eu acho que são esses questionamentos. Será que vale a pena eu chegar no fim da minha vida e me perguntar, e se eu tivesse feito um canal no YouTube? E se eu tivesse levado a minha mensagem para mais pessoas? E uma outra coisa que me faz continuar, assim, que me mostra que eu tô no caminho, e mesmo que venha esses sentimentos, né, de essa dúvida, essa vergonha, esse medo, cada coisa nova, cada quadro novo, esse quadro que é novo, é um frio na barriga novo. Uma coisa que me faz continuar são as mensagens que eu recebo também de carinho. Então, assim, sim, eu recebo, posso receber críticas, mas eu também recebo mensagens de carinho, de apoio, de pessoas que se conectam com a minha verdade, de pessoas que falam, Clara, ou estou passando por isso, e te ouvir, ver que valeu a pena entrar em ação, me inspirou. Então, isso, Nath, nossa, não tem preço, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Se a gente for parar pra pensar, tudo que a gente faz, a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, né? E aí, se a gente for pensar numa paquera, numa festa, num ambiente um pouco mais comum, é muito comum você se interessar por uma pessoa e ter vontade de tomar uma atitude, mas pensar, pode ser que não dê certo. E aí, isso te paralisa e não faz nada. Então, existe 50% de chance de dar certo, mas por que a gente se apega à possibilidade que vai dar errado? O exemplo que você trouxe é tão perfeito, porque ele é a vulnerabilidade, assim, em si. Porque imagina que a vulnerabilidade nasce aqui, olha. E aí, por um lado, você tem a vergonha, a culpa. Para outro, você tem a coragem. Então, você realmente tem duas atitudes. Você tem duas opções aqui, ó. Eu vou ter coragem de entrar em ação, ir lá e correr o risco de levar um não. Porque sim, você corre esse risco de levar um não. Mas lembra que é enfrentar as incertezas. É realmente enfrentar aquilo que você não tem controle. Então, se você não tem controle, você não tem controle se o outro vai te dar um sim ou não. Então, por um lado, você aceita ser vulnerável, tendo coragem, ou você esconde a sua vulnerabilidade aqui por trás de uma vergonha, por trás de, talvez, não no caso aqui, mas sentimento de culpa que também valeria. Então, assim, é de fato uma escolha. E aí, eu vou enfrentar e correr o risco de ganhar, né, um novo romance aqui, ganhar um relacionamento, conquistar um relacionamento, ou eu vou preferir ficar sozinha? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que ter o tempo inteiro. E aí eu até volto aqui no exemplo da rede social. Eu tenho escolha de não fazer, mas eu prefiro realmente guardar minha mensagem para mim, guardar o que eu acredito que eu posso agregar na vida das pessoas para mim, porque eu tenho medo da resposta das pessoas, ou eu prefiro enfrentar, ter coragem, ir lá e fazer. E acho que é um pouco uma atitude de autopreservação, é o nosso organismo, o nosso corpo querendo correr a menor quantidade de riscos possíveis, é uma coisa instintiva do animal dentro de nós. Então, se a gente for escutar isso sempre, a gente não vai correr nenhum risco. Total. E não vai atingir nenhum resultado. Então, é saber que o nosso corpo está decidindo ter essa mensagem, essa opção, tá tendo essa decisão, e a gente falar para nossa cabeça, não, eu não quero isso, e ir atrás. Exatamente, Nath. Nossa, isso que você falou faz muito, muito, muito sentido, porque o que é mais seguro? É você ficar parado. Não fazer nada. Porque aqui eu não corro risco de nada. Eu não corro risco de ganhar, mas eu também não vou perder. Então, é muito... E o teu cérebro, ele busca essa segurança por uma autopreservação mesmo. Então, o que eu vou fazer? Será que vale a pena eu arriscar? Então, é esse questionamento que você tem que ter o tempo inteiro. E se a gente for parar pra pensar, só recebe críticas quem tá fazendo alguma coisa. 100%. Então, talvez receber críticas é um indicativo de que você tá se mexendo. Exatamente. Agora é assim, saber de quem ouvir as críticas é um ponto para você permanecer firme nessa caminhada, eu acredito. Porque as críticas, elas vão vir e, de novo, é aquilo que você não tem controle.
E igual você falou, né? As críticas, elas só vêm porque você entra em ação. As críticas não vêm pra quem tá parado. E muitas vezes quem tá parado é a pessoa que critica. Com certeza. E de quem a gente deve escutar críticas? Essa é a minha opinião e eu acredito que a crítica, ela é bem recebida de quem também tá no campo de batalha. Então, se você tem coragem de agir, eu estou super aberta a ouvir suas críticas. Porque pode ser que agregue pra mim. Agora, como eu falei, né, aquelas pessoas que não entram em ação e vêm me criticar, vamos supor que apareça um comentário assim, num vídeo, eu faria muito melhor que você. E eu vou lá e vou ver a pessoa, né, falo, deixa eu ver se essa pessoa realmente faria melhor que eu. Ela não tem nenhum vídeo. Falo, poxa, se ela faria melhor que eu, por que ela não tá fazendo? Provavelmente é um perfeccionista que quer tudo perfeito Exato. e critica quem não é perfeito, mas ele também não consegue sair do lugar, porque não consegue, obviamente, alcançar a perfeição que não existe. Eu pensei aqui num negócio que a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, mas o nosso corpo insiste em colocar na nossa mente em focar nos 50% de chance de dar errado. E aí a gente acaba não tomando nenhuma atitude porque a gente pensa, vai dar errado, então não quero me ferrar. Agora, se fosse o contrário, e se a gente focasse no que vai dar certo? Se a gente pensasse, isso eu vou conseguir, seria muito mais fácil a gente tomar atitude, não é? Total. O que eu falo é o seguinte, Nath. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas não, eu sou corajosa. Às vezes as pessoas falam, não perguntam. Eu sou corajosa, mas isso eu não quero fazer e tal. E aí elas se contam historinhas. Mas uma pergunta que ela pode te fazer, pegando esse gancho seu, é: o que eu faria se eu tivesse 100% de certeza que isso daria certo? E aí ela silencia, inclusive, essas desculpinhas que muitas vezes a gente se dá, com medo de enfrentar o que pode dar errado. Por exemplo, Nath, criatividade. Criatividade é um processo de vulnerabilidade. Por quê, né? Porque criatividade é você criar algo do zero. Então eu não tenho certeza se vai dar certo. Então as pessoas falam, eu não sou criativa. Elas não se arriscam a tentar ser criativas, a tentar criar. Percebe? Por quê? Porque elas não querem ser vulneráveis. Então, às vezes, a gente está escondido atrás de desculpas nossas. E a gente fala, não faço isso porque eu não quero mesmo. Quando, na verdade, a gente não tem coragem de entrar em ação porque aquilo pode dar errado. E aí, como um mecanismo de defesa, eu escolho falar comigo mesma que eu não quero. Porque, como você disse, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai buscar o que é confortável, o que é seguro. E você ter coragem para agir não necessariamente nos traz essa segurança. Então a gente tem que tomar uma atitude consciente de que vai dar certo. Porque se a gente deixar, o nosso corpo quer ficar parado e quer não correr risco. Total. Agora sim, o nosso corpo ele sempre vai buscar a zona de conforto, ele vai sempre não correr riscos, porque ele vai pensar assim, para que correr riscos se eu posso ficar aqui parado? E por um outro lado, as pessoas que entram em ação, elas meio que se acostumam a entrar em ação. Então, talvez no início seja muito difícil entrar em ação. Mas depois que você entra em ação e tem um resultado positivo, legal, isso deu certo, vai entrar de novo, tem outro resultado positivo, legal. Aí quando você tem um negativo, porque vai acontecer, já que você não tem esse controle, você já acostumou tanto assim, a entrar em ação, a enfrentar, a ter coragem de enfrentar essa vulnerabilidade, que você passa a olhar aquilo ali como aprendizado. Então a mudança realmente de foco não é mais eu falhei, poxa, eu aprendi, deixa eu fazer de tal forma. E então agora que você falou sobre isso, eu pensei, a gente precisa colocar o nosso corpo nessa experiência de correr um risco. Porque se ele nunca correr, ele não vai ter repertório. Ele não vai conseguir lembrar de um outro momento que ele correu um risco e ele teve sucesso. Então você precisa correr muitos e muitos riscos para o seu corpo entender que é possível ter sucesso. Às vezes não, mas existe a possibilidade de sucesso sim. E é engraçado, né, quando a gente fala correr risco, dá a impressão que é algo tão grande, mas correr risco é você ter coragem de paquerar numa balada, é coragem de falar eu te amo primeiro. Então quando a gente fala, né, correr riscos, não é tipo, sei lá, vou me aventurar a pedir demissão e abrir a minha empresa. Não é só isso, né, porque claro que isso também entra nessa questão de correr riscos. Mas são coisas pequenas do dia a dia. É eu ter coragem
às vezes, de falar que eu não sei, sabe? É você me perguntar algo e eu falar, nossa, Nath, não sei. Sabe? Isso é você realmente entrar em contato com o que é mais difícil pra você. Um dos meus primeiros relacionamentos eu era bem novinha e eu sentia que eu amava tanto meu companheiro, mas eu tinha tanto medo de dizer eu te amo e receber um obrigada. E chegou num momento que eu tinha muito receio ainda, mas aquela coisa veio aqui na minha garganta e parecia que não cabia mais dentro de mim, eu precisava falar. E aí eu coloquei pra fora, hoje eu confesso que eu nem lembro qual foi a resposta, se ele respondeu que amava também ou não, e não importa. Porque era o meu sentimento que estava tão grande e eu não morri, não caiu um dedo, nada. Corri um risco e tô aqui, sobrevivi, deu tudo certo. E com medo de ser vulnerável, você adiou por muito tempo falar eu te amo primeiro. E aí, Nath, eu acho que vale algumas reflexões, né? E se você não tivesse tido a oportunidade de falar eu te amo depois? Sei lá, imagina se tivesse acontecido alguma tragédia e aí vocês, né, enfim... Imagina o quanto você teria ficado mal por aquilo. Poxa, eu poderia ter falado com ele que eu amava ele. E aí, por medo dessa vulnerabilidade, você escolhe, e a gente faz isso o tempo inteiro, não falar, não fazer. O tempo todo, muitas vezes, eu fico com esse pensamento. Putz, deixei de fazer uma coisa e tá doendo aqui, queria ter feito. Assumir, por exemplo, você assumir que não sabe alguma coisa, você assumir que errou. É uma coisa... Porque, por exemplo, é muito comum a gente procurar culpados para erros. E às vezes nem é erro, gente. Coisas falhas, sei lá. Deixei cair um prato e quebrei o prato. Nossa primeira tendência é: quem deixou esse prato aqui? Entende? É buscando um culpado daquilo ali que aconteceu. Por quê? Porque quando eu culpo, eu tiro aquela dor de mim. Entende? Não fui eu, não sou eu que estava errado. O erro não foi meu. Ou seja, eu não sou vulnerável, tá? Eu sou perfeita, eu não erro. E aí eu entro nesse jogo, sabe? E não vale a pena manter relacionamentos sem você realmente, na minha visão, né? Não vale a pena você manter relacionamentos sem que você realmente, de fato, possa ser você. Entendeu? Poxa, eu quero ser eu quero poder falar, nossa, vacilei, deixei o prato na beiradinha da mesa, tá tudo bem. Poxa, eu errei, poxa, eu não sei essa informação e tá tudo bem. Eu acho que a vulnerabilidade, ela é claro que correr grandes riscos, como a gente já disse, mas ela é muito além disso. Ela é no pequeno, no dia a dia, nas atitudes do dia a dia. É eu chorar com você e falar, Nath, cara, tá doendo porque eu recebi uma crítica, que seja. É realmente entender. E aí uma coisa muito interessante e muito importante para você ter do seu lado nesses momentos é você ter alguma pessoa do seu lado que te apoie. Então, por exemplo, se eu choro e você fala, ai, Nath, recebi uma crítica e tá doendo, eu não quero que você vire pra mim e fale assim, não, aquela crítica não vale nada. Pode até ser que sim, mas que seja uma crítica que, vamos supor, o vídeo ficou horrível, na sua opinião e na opinião do crítico, e aí o crítico falou, nossa, esse vídeo ficou horrível. Você pode muito bem falar, olha, Clara, realmente não ficou muito bom, mas tá tudo bem, cara, você teve coragem de ir lá e fazer. E pronto. Entende? Então, ter pessoas do seu lado que entende e aceita também as suas imperfeições, eu acho que é fundamental nesse processo. E pior é quando você vai chorar as pitangas ou vai falar, vai se abrir com alguém e recebe mas isso nem é um problema. Eu tô passando por um problema muito maior. O que é isso? O que é uma crítica? E minimiza a sua situação, pelo que você está passando. Isso te faz questionar os seus sentimentos, o que você sente, a sua vulnerabilidade, né? Tem vários... Isso é uma empatia disfarçada que a gente fala. Tem vários exemplos e é muito legal você trazer isso. Por exemplo, tem aquele também, a empatia que você fala, ai, nossa, eu tô muito triste, sei lá, sofri um aborto. Aí eu falo, nossa, pelo menos você sabe que você pode engravidar, né? Então, sabe, procura o lado positivo de algo que realmente tá doendo aí, tá vivo. Ou então... Ai, nossa, fui demitida. Nossa, mas sei lá quantos por cento da população nem emprego tem, né? O que você tá achando ruim, sabe? Coisas assim, E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa... Como você vai receber a vulnerabilidade de uma pessoa também? Às vezes a pessoa decidiu se abrir pra você, tipo, vou mostrar pra ela. Não mostrar pra ela, não é... Mas, cara, eu preciso tirar isso de dentro de mim. E aí a pessoa vem com uma dessa, né? E às vezes a gente pode não perceber que a gente tá reproduzindo
é esse tipo de atitude também. Então, estar consciente das nossas próprias atitudes para receber as vulnerabilidades da forma mais aberta e acolhedora possível, né? Total, Nath. E eu acho que é tanto da social, né, da sociedade não aceitar essas vulnerabilidades, que quando você se abre para mim, eu tendo a não é tão ruim assim, não precisa, sabe, assim, trazer coisas que mostrem que não, guarda aí sua vulnerabilidade, não vale a pena agora. Então, se mais pessoas recebessem a vulnerabilidade de forma genuinamente empática, a gente seria mais vulnerável. É sim, e isso é fato, assim, porque quando você se abre para mim, você também me faz ter mais coragem de me abrir para você. E de que forma a gente pode receber a vulnerabilidade alheia de forma empática? Cara, é realmente ouvir, realmente entender que aquela pessoa às vezes só quer desabafar. Ela não quer sua opinião, ela não quer saber de dados de IBGE, ela não quer saber qual a melhor situação. Ela não, e muitas vezes é importante a gente perguntar, às vezes eu quero dar uma opinião, por exemplo, posso perguntar, Nath, eu tô te ouvindo, você quer minha opinião? Mas tem que tomar muito cuidado ao dar opinião. Agora, eu sempre falo, se for dar opinião, pergunta antes. E às vezes as pessoas acham que querem opinião, mas o que elas querem é não, você tá certa. Então, assim, também toma muito cuidado ao dar opinião e ao aceitar opinião. Muitas vezes é melhor falar assim, olha, não, eu prefiro só desabafar mesmo. Prefiro que você só me ouça. Isso. É isso. Um outro ponto, Nath, muito legal que a Brené Brown ela traz nas pesquisas dela é a diferença do que é vulnerabilidade para a mulher e o que é vulnerabilidade para os homens. Então, enquanto que para a mulher ser vulnerável é não ter os padrões que a sociedade impõe, como mãe perfeita, esposa perfeita, sabe, ter que fazer tudo perfeito. Para os homens, vulnerabilidade é não demonstrar ser fraco. E aí entra também a questão que a gente falou um pouquinho de vulnerabilidade e fraqueza. O homem, ele não pode ser visto como fraco. E, às vezes, nós mulheres tendemos muito a também fazer isso, não deixar que o homem seja fraco. Inclusive quando crianças, assim, meninos, crianças, não chora, homem não chora, né, essas coisas. E ao contrário também, às vezes o homem exige que a mulher seja perfeita. E aí, ao invés de, vamos supor, um relacionamento conjugal, ao invés dos dois se apoiarem, muitas vezes entra naquela questão de eu aponto o dedo para você, porque você não é a mãe perfeita, você não é a mulher perfeita, e você aponta o dedo para mim, né, se eu fosse seu marido, como? Você é um fraco, você não faz isso. E aí, ao invés de a gente apoiar essas relações, construir essas conexões com, cara, eu posso ser eu mesma perto de você, e você pode ser você mesmo perto de mim, a gente acaba destruindo isso, sabe? Então, não permitir que o outro seja vulnerável, eu acredito que também acaba relações, sabe? Então, existe vulnerabilidade de acordo com o gênero. Existe, de acordo com a pesquisa dela, da Brené Brown, é isso. As mulheres têm essa necessidade de se sentirem perfeitas, melhores mães, melhores mulheres, melhores esposas, e os homens não podem ser vistos como fracos. Então, só esse ponto já mostra pra gente como, quando dar uma opinião diante de alguém que se mostra vulnerável, é muito delicado porque a gente não consegue entender o que a pessoa está sentindo. Total. Porque a gente vai ver o mundo e as situações diante da nossa ótica. Total. E a nossa vulnerabilidade é diferente da vulnerabilidade do outro. Então, quando a gente dá uma sugestão, uma dica, muitas vezes não faz sentido diante do que o outro está sentindo lá dentro. Total. Cada pessoa vive uma coisa que é muito única e exclusiva de cada um. Porque a gente não pode negar que todos nós temos um histórico por trás, né? Então, eu posso ter vergonha de algo que foi gerado lá na minha infância, por algo que me aconteceu. E isso ser muito dolorido para mim, ser um enorme desafio. E para você talvez não é um desafio tão grande, né? Não desmerecendo, né? Eu acho que não importa o que é para um, mas é entender que o que é muito difícil para você pode não ser tão difícil para mim, sabe? Cada um vai interpretar uma situação de acordo com a sua experiência. Porque é muito relevante assim, a gente falar da vulnerabilidade, da importância da vulnerabilidade, é que a vulnerabilidade, Nath, ela conecta as pessoas. É isso, assim.
As pessoas que têm conexão verdadeiras, elas são as pessoas mais vulneráveis. Então, e aí voltando para um relacionamento conjugal aqui, né? Se eu posso ser vulnerável, ou seja, se eu posso demonstrar se eu posso demonstrar sem máscaras, sabe? Quem eu verdadeiramente sou para você e você eu mesmo pode se demonstrar quem você verdadeiramente é, a nossa conexão é muito maior. Então a vulnerabilidade ela conecta, sabe? Então, voltando lá atrás nas redes sociais, se a gente tem receio de se expor por medo do julgamento, quer mostrar uma vida perfeita, mas na verdade a vulnerabilidade é o que conecta, a gente deveria realmente se mostrar quem é. Porque assim a gente vai realmente criar uma conexão verdadeira. Nath, muito legal você falar isso, porque eu não sei se você lembra, se você acompanhou, mas já teve casos na internet de, por exemplo, mães colocarem lá nas redes sociais, nossa, a dificuldade que é, o lado, né, eu nem lembro como que elas chamaram, mas assim, o lado difícil da maternidade, que ninguém mostra. Que não é nada perfeito. Exato, que não é nada. Esse tipo de postagem lá, né, isso gera muita conexão. Se você lê os comentários, as pessoas falam assim, nossa, eu já passei por isso, e é tão bom saber que outras pessoas passam por isso também. E por que conecta? Porque se não existe perfeição, se ninguém é perfeito, é bem óbvio que todos nós compartilhamos das mesmas imperfeições. Uhum. Então, sim, se nós tivermos essa coragem de se expor na rede social, e não é, a Brené Brown ela até cita isso, não é me expor, tipo, vou falar algo que eu sei que não é tão difícil para mim, mas parece ser difícil para os outros. Isso não conecta verdadeiramente. Porque as pessoas, elas sabem ler mentiras também, sabe? Uhum. Então, de fato, é você realmente ser vulnerável. Não adianta você inventar uma vulnerabilidade que não, isso não conecta. Até porque inventar vulnerabilidade é você ver de fora. Se você não está passando pela vulnerabilidade, você está vendo por um espectro que você não está lá dentro. E aí você não sabe exatamente o que é aquilo. Perfeito. E aí por isso que não conecta. Perfeito, é isso. Então, Clara, me conta quais são as dicas pra gente se colocar em uma posição vulnerável hoje em dia. A primeira dica, assim, Nath, eu acho que é reconhecer, primeiro, autoconhecimento. Eu falo que tudo passa pelo autoconhecimento. É você saber quem você verdadeiramente é. Muitas vezes eu me confundo com a minha máscara. E quando eu falo máscara, é a personalidade mesmo que nós temos, né? Que todo ser humano tem. Então, muitas vezes eu não sei quem sou eu verdadeiramente, sabe? Meu interior mesmo. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. E ao se conhecer, você consegue selecionar, por exemplo, as críticas. E quando eu falo isso, é porque você não tem controle de quem vai te criticar, mas você tem controle de quem você vai receber as críticas. Então, a gente até falou um pouquinho disso, né? Ouça as críticas daquelas pessoas que estão no campo de batalha também, daquelas pessoas que têm coragem de entrar em ação, que têm coragem de fazer. É muito fácil criticar quando você não tem coragem de ir lá e fazer. Então, esse é o segundo ponto. Uma outra coisa da vulnerabilidade é você realmente... Eu gosto muito de ter essa frase em mente, né? E se eu tivesse feito isso? Imagina se você chegar no final da sua vida e pensar isso, como a gente já disse. Então, pense sempre nisso, sabe? Toda vez que você estiver nesse, e eu vou trazer o seu exemplo lá da paquerinha. Se você vai lá, quero dar uma paquerada aqui, quero paquerar aquele menino ali, mas não tenho coragem. E se eu chegar lá no final da minha vida, sabe? E se eu tivesse feito? E se tivesse dado certo? E se tivesse dado certo? E aí, eu gosto sempre de pensar nisso, assim. Então, são essas as dicas que eu gostaria de deixar. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Então, você pode escolher ir pro lado da coragem, sabe? E se arriscar. E se arriscar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos arriscando. Bom, esse foi o nosso terceiro comunicação, falando sobre vulnerabilidade. Estamos muito felizes, né, Nath? A gente está aqui fazendo um terceiro episódio. Obrigada. A gente espera que vocês gostem. Eu me coloquei em vulnerabilidade aqui. Eu também, gente. Quero saber em que situações vocês se colocam em vulnerabilidade.
Se você tem alguma dúvida, deixa aí pra gente nos comentários o que vocês estão achando desse quadro, se faz sentido, dicas de temas que a gente pode bater um papo aqui. E é isso, né? é isso. Um Obrigada. beijo grande e tchauzinho. Tchau.